Olá! Hoje nós vamos falar de um problema que a nova geração ainda não teve que enfrentar: o sufoco das famílias no fim dos anos 80 até o começo dos anos 90. Uns podem imaginar, outros tantos viveram aqueles tempos em que a inflação praticamente dobrava mês a mês. E foi principalmente para acabar com a hiperinflação que há 20 anos o governo do Brasil lançou o Plano Real, que é o tema deste panorama. Antes dele, tantos planos fracassaram. Por que era tão difícil organizar a economia brasileira? Vamos recuperar o contexto socioeconômico que antecedeu o real. Você vai ver como foi possível controlar a inflação. O país voltou a crescer, mas será que isso teve um custo? Os nossos convidados de hoje são os professores Márcio Antônio Salvato, coordenador do curso de Economia da Faculdade BIMEC, e Paulo César Machado Feitosa, do Centro Universitário UNA. Os 20 anos do Plano Real agora no Panorama. A década de 80 é chamada em vários estudos econômicos de década perdida. Baixo crescimento, taxa de inflação nas alturas. O governo central, que por tantos anos havia conduzido o desenvolvimento econômico, mantendo grande participação na economia, comandava setores e empresas. As gestões que se seguiam, já eleitas diretamente, tentavam organizar a casa, lançando uma série de planos econômicos com congelamento de preços e até confisco da caderneta de poupança. Nenhum conseguiu domar a inflação, até que veio o Plano Real. O Plano Real entrou em vigor em fevereiro de 1994. Uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União instituiu a Unidade Real de Valor, a URV. O plano estabelecia regras de conversão e uso de valores monetários, além de iniciar a desindexação da economia. O Plano Real previa uma série de ações e fases: redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo. A criação da Unidade Real de Valor como forma de desindexar a economia, até então ordenada pelos índices de inflação. A criação de uma nova moeda forte, o real. Aumento das taxas de juros e aumento dos compulsórios, o dinheiro que os bancos devem recolher junto ao Banco Central. Medidas com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação. Redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência com os produtos nacionais, provocando redução dos preços. Controle cambial, mantendo o real valorizado diante ao dólar, visando estímulo à importação com maior concorrência interna para controlar o preço dos produtos nacionais. Bom, eu falei no início do programa que nenhum dos planos, dessa época de hiperinflação havia dado certo, mas eles de alguma forma prepararam o terreno para o Plano Real. Quer começar falando, professor Márcio, por favor? Acho que sim. Aquela década de 80 a gente descobriu que tinha um grande vilão, que era a inflação. Nasceu antes, foi gerida ali desde a década de 70, porque a gente quis crescer e aí foi indexando a economia e depois viu que desindexar é muito difícil. Vamos explicar o que é indexar a economia nesse sentido? Indexar é colocar todos os contratos vinculados à inflação realizada. Então, se eu tive 30% de inflação, o contrato já dizia que o reajuste vai ser de pelo menos 30%. Isso começou a acontecer, inclusive, se lembra da correção monetária, né? Então, a caderneta de poupança já rendia com correção monetária, estava indexada. Então, eu tinha uma inflação, você ganhava a inflação mais 0,5%, era a correção monetária mais 0,5%. Então, a economia começava a ficar muito indexada e chegou um momento que a gente viu que para baixo não ia, só ia para cima. Então, a inflação só ia galopante, crescendo, tinha que ser feita alguma coisa. E aí veio a década de 70, de 80, o inicinho, a gente começa a perceber que perdeu o fôlego de crescimento, não tinha mais uma estratégia de crescimento vinculada com a inflação e tinha que agora controlar a inflação. 86, primeiro plano, o plano cruzado, e realmente ali a gente aprendeu. Vamos congelar os preços, se eu sou dono do preço, eu consigo congelar, uma canetada, a gente resolve o problema e a gente viu que não era bem assim, né? Tinha causas da inflação que deveriam ser controladas, o problema de déficit público que vinha junto. Então a gente foi aprendendo como se fosse um laboratório na economia,
que controlar a inflação não era uma coisa tão fácil assim, não. E parece que sim, da década de 86 para frente, a gente foi aprendendo com os erros o que deveria ser feito. Então a gente aprendeu, por exemplo, nos primeiros congelamentos, que a gente ia perdendo o controle da demanda, porque na hora que as pessoas perdiam aquele rendimento de caderneta de poupança elevado, todo mundo tirava o dinheiro e ia consumir. Gerava inflação de novo, que era uma inflação de demanda. Por isso é que uma das principais medidas era frear o consumo, né, professor Paulo? Esse modelo de desenvolvimento impactando na inflação, vamos explicar melhor para o pessoal de casa o que acontecia? Bom, na verdade, a história de inflação em nosso país é um pouco mais antiga e o salto se dá desde a década de 50, quando o governo Juscelino Kubitschek, preocupado e desejando industrializar o país, trazer para dentro do país, especialmente a indústria de produção de bens de capital, que é aquela que faz efetivamente o país crescer, porque a gente agora não depende mais da venda de máquinas que os nossos concorrentes irão fazer para a gente tem condições de a indústria nacional querer crescer e ela mesma encomendar a indústria de bens de consumo, encomendar da indústria de bens de capital aqui instalada as máquinas que vão permitir esse crescimento a ela. Entretanto, para trazer todo aquele tipo de indústria, aquela tecnologia, a tecnologia, primeiro o governo teve que gastar muito, trouxemos também muito capital internacional, mas o governo é que teve, o capital estatal é que teve que ser o capital que financiou o processo de industrialização que ocorreu, porque ele, como diz Conceição Tavares, ele ocorreu de um salto, ele ocorreu, na verdade, antes da demanda, tinha que ser feito um pacote de inversões que contemplava desde aquelas empresas que atuavam na área da mineração, na área dos produtos naturais, até mesmo a da transformação e até mesmo a de bens de capital. O governo foi com muita sede ao pote naquela época chamada de desenvolvimentista? Não haveria, talvez, não sei se o professor Márcio concorda, aliás, um prazer estar aqui ao lado dele e uma satisfação muito grande estar aqui com você, mas eu não sei... A satisfação é nossa. Eu não sei se teria outra condição de se fazer aquele processo de industrialização no país. Com o governo liderando, com mão firme, ocupando vários setores. Exatamente, porque o capital privado era incipiente, insuficiente, não tinha ainda condições de alavancar e centralizar os recursos necessários para projetos de tamanho e envergadura. Quer opinar, professor? Mas foi chamado aí ao debate um tema que impacta no que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que essa leitura desse histórico de inflação é correto. A gente tentou um crescimento acelerado, isso a passagem da década de 60 para 70, a gente conseguiu realmente manter taxas de crescimento muito acelerado, só que precisa de dinheiro para fazer isso. E se a gente olhar no histórico, o governo entrou com esses recursos e tomou recursos fora, o histórico de crescimento de dívida externa nasceu aí, e é claro que iria nascer ali um crescimento da inflação. Ela começou realmente, como o professor coloca, um pouquinho para trás, mas é a década de 70 que realmente acelera. O Delfim Neto, ainda aí conosco, naquela época, fez uma opção desenvolvimentista, vamos manter uma taxa de crescimento mais acelerada, o custo disso é uma inflação, mas a gente paga esse preço depois, e eu acho que nesse contexto o preço ficou muito caro, a inflação ficou cara, e a gente teve uma década, como foi no início colocado, a década perdida de 80. A gente geriu esse problema nas décadas anteriores. E aí, ao final desse período da década de 80, o governo brasileiro decide começar a se retirar da economia, que também um processo foi agravado pelo Plano Real. Vamos comentar um pouquinho isso, porque isso também impactou. O Plano Real não era só assim, vamos abaixar a inflação, mas como, né? O Plano Real, eu acho que foi um achado, não é uma coisa que foi realmente inventada, a gente explorou algumas experiências externas, teve uma experiência israelense parecida, de onde veio a ideia da ORV. E realmente é interessante quando a gente abre o livro-texto e diz que para controlar a inflação eu deveria segurar um pouco o crescimento da demanda, tem custos para isso. E a gente
fez a opção de pagar esses custos no início do Plano Real. Só que, antecipadamente, a gente fez algumas coisas. A abertura comercial foi importante, porque ao manter a nossa moeda forte, ela bem baixa, no início do Plano Real, também fazia com que os nossos preços internos não iriam aumentar. Pensa o empresário daquela época. Talvez os jovens de hoje não entendem muito isso, mas o empresário daquela época ele foi chamado ao seguinte cenário: olha, a economia está aberta, se vocês começarem a aumentar preço, a demanda interna está desaquecida, porque a gente está fazendo, sobe taxa de juros, segura a demanda. Você quer produzir? Você quer vender para o público interno? Mantenha seu preço controlado, porque o produto externo vai chegar barato. Foi o início das importações. Exatamente. A gente começou a ver nas gôndolas dos supermercados produtos de outros países, né, professor Paulo? Eu gostaria só de fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte: aquela minha volta à década de 50 não é mero saudosismo. É porque naquela época a grande discussão era o que causava a inflação. E de lá para cá essa foi a grande discussão. Sim. Tinha uma escola que era desenvolvimentista, que dizia que o excesso de demanda, embora pudesse provocar inflação, era importante no momento, e outra que acusava o governo de estar emitindo moeda monetarista, né? E que aquilo é que seria. Então a grande discussão era excesso de demanda ou é o monetarismo, e muita gente, a partir da década de 60, final de 60, começa a falar, especialmente no período do Delfim Neto como ministro, a partir de 67, que tinha causas externas. Eu acho importante resgatar isso por um motivo. Quando a gente vai entrar no Plano Real, o que a gente percebe claramente é que o Plano Real não tratou de uma causa da inflação. E nem poderia, porque a inflação não tem uma causa. Ela pode ter um início, mas a partir do momento em que houve aquele ponto de partida, todas as demais causas começam a interagir e alimentar o plano. Então, a partir do momento em que os preços começam a subir, porque o governo estava gastando muito, o governo começa a ter que fazer políticas que vão acabar fazendo com que os salários tenham que ser depois corrigidos. Foi o governo, até para arranjar recursos na década de 60, que criou a correção monetária, que lá na frente vai acabar trazendo aquilo que foi chamado de inflação inercial, ou seja, os preços de hoje repõem os custos de ontem e os de amanhã já criam expectativas do que será hoje. Previsão. E a partir daí há uma corrida distributivista que leva aquele que tem mais força, mais poder de mercado, a aumentar seus preços ainda mais. E com isso, o que acontece? A inflação inercial torna-se aceleracionista, ou seja, cada vez mais não estamos só repassando a inflação passada, estamos repassando a inflação passada e aquilo que eu acho que eu tenho que sair na frente. Eu acho que o Plano Real foi importante porque ele conseguiu, no meu modo de ver, atuar em todas essas. Ele conseguiu, não em todas necessariamente, mas na grande maioria de causas ele teve alguma medida, algum efeito. E isso ajudou muito. Agora, é importante até, eu não sou muito de a conquista do Plano Real, a conquista da estabilidade, eu acho que é uma conquista da sociedade brasileira, mas é importante, eu não gosto de nominar não, mas é importante dar uma informação a respeito dos dois principais economistas do plano, que já em 84 haviam publicado na Gazeta Mercantil um artigo chamado A Moeda Indexada. E exatamente a moeda indexada é o que depois virou a URV e que foi uma das principais inovações e das maiores genialidades do Plano Real. Então, pode falar quem são os economistas para a gente terminar nosso bloco? O André Lara Rezende e o Pércio Arida, que também foram pais do Plano Cruzado e que voltam depois evitando os erros que cometeram no Plano Cruzado para retomar o plano que eles já tinham desde 84. Então, neste primeiro bloco do nosso panorama, nós compreendemos como é que uma série de medidas de outros governos, desde a década de 50, impactaram para o que nós temos hoje na economia. Mas e daqui para frente? Não sai daí, nós voltamos já já.
Panorama de hoje avalia os 20 anos do Plano Real e recebe aqui no estúdio os professores Márcio Antônio Salvato, coordenador do curso de Economia da Faculdade IBMEC, e Paulo César Machado Feitosa, do Centro Universitário UNA. Nós vamos ver agora alguns dados comparados a 20 anos atrás. Nesses 20 anos, a inflação, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, subiu 347,5%. Já o salário mínimo aumentou mais de 1.000%. Em 1994, o valor era de R$ 64,79 e a cesta básica custava R$ 68,56. Agora o mínimo vale R$ 724 e a mesma cesta é calculada a R$ 307,65. O professor Paulo estava nos lembrando aqui que o Plano Real mesmo, os fundamentos, o Plano Real foi lançado em 94 e tinha um ciclo até 95, né? Sim. Mas nós não tivemos outro plano, né, professor Paulo? Tivemos algumas medidas, então... Na verdade, vários autores tentam mostrar isso. O Plano Real, embora tivesse algumas ideias de economistas brasileiros e a vontade política do governo e da sociedade para que ele dê certo, ele é também muito resultado de toda a liquidez internacional muito grande, que acabou permitindo que a gente renegociasse nossa dívida externa no início de 93, 94, o Plano Brand, e que aquilo permitiu que, renegociada a dívida, o Brasil voltasse a ser um país onde haveria interesse de aplicar capitais. Então foi um bom momento internacional também que Exatamente, o plano foi lançado. Isso contribui muito para o que nós temos hoje. Tem alguns, inclusive, que dizem que isso foi, na verdade, o plano, porque isso acabou fazendo com que a mesma série de medidas que foram adotadas no Brasil, na Bolívia, no Peru, no Chile, na Argentina, dessem certo, embora medidas idênticas para realidades tão distintas, econômicos, sociais, culturais, o que seria um já alerta, né? O professor Zé Luiz Fiore tem essa tese, de que seria um alerta de que, na verdade, o capital financeiro internacional e os interesses que ele representa que estão, na verdade, permitindo e financiando nossa estabilidade. Professor Márcio, e essa ideia de uma moeda forte? O real é forte em que medida? Era ou ainda é? Quando nasceu o Plano Real, ali em 1994, a URV era exatamente 1 para 1 com o dólar. Então, essa era a ideia, e a ideia inicial era exatamente que as pessoas pudessem entender quanto que vale os produtos, fazer essa análise de preço relativo por um período, para eu esquecer a moeda antiga e entrar com preços relativos já estabilizados com o novo plano. E aí eu não teria bolsões de excesso de demanda em um mercado, em outro específico. Então isso foi uma ideia muito interessante, que realmente aí foi o inovador em relação aos outros planos, porque eu não precisei de um congelamento, não precisei disso. Então a economia entrou com uma nova moeda, sem precisar de um congelamento ali no Plano Real, e ali agora eu comecei a deixar a nossa moeda forte naquele momento, porque com moeda forte eu consigo comprar produtos lá fora. E aí sim que era aquela notícia para o empresário de que, olha, se você subir preço vai sair perdendo. Então era o sinalizador econômico, essa moeda forte, de que tinha uma concorrência externa. Ora, só que precisava de uma outra coisa, precisava de manter a economia desaquecida internamente, e aí a taxa de juros foi um outro instrumento para esse Plano Real. Então você sobe a taxa de juros e a economia ela fica desaquecida, e aí então você gera uma melhoria no sentido que a inflação não vai vir a reboque logo depois que você entra com uma nova moeda. Tanto por esse aspecto do desaquecimento da demanda, né, como também pela atração dos capitais internacionais que estavam interessados era exatamente nessa lucratividade alta e que permitiu, inclusive, aquilo que dos alicerces do plano, a âncora cambial, a moeda forte, era o câmbio fixo. Mas na hora que o governo percebeu que nós estávamos com o real mais valorizado, ele não tomou nenhuma medida, porque isso interessava à venda da ideia do plano da moeda forte. Bom, o programa é tão pequeno para tanta história, né, que a gente precisa resgatar. Vou precisar correr um bocadinho. Certo.
Plano Real, houve outras medidas, né, de outros governos, até a gente está... O que foi de meritoso aí que está contribuindo para essa manutenção da estabilidade econômica? Onde que estão os riscos? Eu acho que os alicerces que nasceram o Plano Real, eles se mantiveram de alguma maneira. E veja bem que essa questão de trabalhar com a taxa de juros, a gente aprendeu depois com a mudança, quando a gente perdeu a questão do câmbio ali já de 99, o câmbio agora é um câmbio flexível, o mercado que define essa taxa de câmbio, a gente aprendeu que poderíamos fazer um negócio chamado inflation target, né? A ideia de que você pode sugerir um patamar de inflação e o Banco Central ele vai fazer políticas para tentar mirar nesse patamar de inflação. E então nós estamos desenvolvendo, só que um grande problema que ainda temos é a questão de controle fiscal. Porque se a gente continua gastando além do que deveria ter em orçamento, você gera um problema de demanda nessa economia. Então, o próprio governo ele pode gerar a inflação se ele continua nessa trajetória. E reformas que eram necessárias, a gente perdeu, já são 20 anos e ainda não fizemos. A questão de que o custo de produção se mantém alto, que é reforma tributária, a própria reforma fiscal com relação aos gastos e o controle de que seja gastos de estados, município. A gente perdeu alguns times durante esse processo dos 20 anos e eu acho que são desafios que permanecem e que o plano deixou para que a gente possa, em sociedade, discutir e realmente ansiar. Porque ainda há muito a ser feito, né? Mas também não pode se gastar mais do que se tem. Então fica nessa... Exato. E é o que está acontecendo hoje, esse continua sendo um problema. Então nós estamos à beira de dois grandes eventos, perdemos, acho que uma grande oportunidade de fazer investimentos, a gente, que é uma questão importantíssima, que a gente tinha discutido no início, que talvez a alavanca do investimento ela é mais importante que uma alavanca de consumo. A alavanca de se investir em infraestrutura. Exatamente. Então, a gente, de mudar a nossa estrutura produtiva de custos de transporte, a gente está baseado só em transporte rodoviário, ele é caro, a gente está com dificuldade em portos, então a gente perdeu um grande instrumento que a gente poderia fazer junto com o Plano Real. E a questão do consumo também, o professor Paulo comentou antes do programa que nós já estamos chegando num limite, uma nova classe média, com mais gente consumindo. Vamos explicar melhor isso para o pessoal de casa? Em primeiro lugar, voltando ali àquela outra pergunta, o que aprendemos com o Plano Real? Basicamente que há necessidade de que o governo controle as contas públicas. E desde a implantação do Plano Real, o superávit primário vem sendo uma das preocupações das autoridades. Até 2009... Superávit primário, vamos explicar para o pessoal o que é. O governo não gastar para os gastos de funcionamento da máquina, para que ele possa proceder àqueles bens e serviços que são os de sua função junto à sociedade, ele não gastar tudo que ele arrecadou. Para sobrar uma certa quantia de recursos para ele poder pagar aos credores da dívida junto ao próprio governo. Então, a preocupação fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, que foi também uma das consequências, um dos efeitos do plano, é importante, nós aprendemos. E aprendemos também que o controle da demanda é importante, muitas vezes, com a taxa de juros sendo manipulada. Entretanto, as duas coisas aí se interpenetram, se confundem, porque aumenta a taxa de juros, aumenta também a própria despesa do governo. Sim. E o déficit do governo. Então, ele faz déficits, superávites primários, arrecada mais, mas na hora que ele vai fechar as contas no final do ano, ele ainda percebe que não deu conta de pagar tudo, não prestou a qualidade dos serviços à população como desejado e como devido, que é a função dele, e porque ele outro dia anunciou um corte de 44 bilhões para manter a economia e o déficit, o superávit esse ano estabilizado, para agradar aos empresários, ao mercado financeiro, mas com isso ele, logo em seguida, aumentou a taxa de juros, o Banco Central. Que é ruim para o próprio governo, não é para a gente que paga um cartão de crédito. É um tiro no pé. 2 pontos percentuais que o governo aumentou equivalem ou engolem exatamente os 44 bilhões de gastos que ele falou que não vai mais efetivar este ano. Então, quer dizer, nós estamos em situações que
por falta de uma discussão mais ampla, da realização de uma reforma tributária, que não é nem um pouco trivial, da realização de uma reforma também até de legislação trabalhista, que muita gente... Nosso programa está chegando ao fim. Eu preciso fazer uma última pergunta. Queria a resposta dos dois. Se de alguma forma o real está ameaçado, a nossa estabilidade está ameaçada, já citaram alguns fatores aqui que são preocupantes. Só para a gente terminar o programa, professor Márcio, sua opinião. Eu acho que a ameaça é sempre presente desde que não se faça o dever de casa que deveria ser feito. Então, veja bem, se a gente caminhasse nessa mesma discussão, se de repente começar a gastar muito mais, perder o controle fiscal, a ameaça é a estabilidade de preços. Porque vai fazer também com o Banco Central, vai subir muito a taxa de juros, começa a voltar um problema. Mas eu acho que a gente tem uma estrutura importante que foi mantida, que é o Plano Real, e a gente deve perseguir isso, manter o Banco Central controlando, manter a busca pelo ajuste fiscal. Obrigada pela sua presença no Panorama, professor Márcio. Professor Paulo, para a gente terminar? De forma breve, eu acho que, do ponto de vista interno, há muito mais fumaça do que fogo. Eu acho que o governo tem mantido o controle das contas públicas. Foi já mostrado que de 99 até 2010, o pagamento, os gastos de custeio até diminuíram. O pagamento, a folha de funcionalismo, inclusive com inativos incluídos, diminuiu. Aumentou muito pouco. Os gastos maiores foram gastos que a própria sociedade assim o determina, assim o demanda, que são os gastos com auxílio social, com previdência social, com o que a gente poderia chamar de seguridade social. Agora, acho que se nós temos que temer alguma coisa, está exatamente a questão internacional, o câmbio. E nossa situação externa, de contas externas, que essa sim me preocupa, até lembrando o professor Simonsen que dizia: a inflação é péssima, mas o câmbio mata. E a estabilidade internacional a liquidez preocupa, internacional, né? Já não é mais aquela do início do cruzado, do início do real. Bom, eu agradeço muito a presença dos dois professores, nosso Panorama, que falou hoje sobre os 20 anos do Plano Real. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.